Este é o podcast Vozes da Unilab, projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ouça sua voz. Olá, meu nome é Adelino Vaz, este é o podcast Vozes da Unilab em seu novo formato denominado Alô Malês. Continuamos a nossa entrevista com o professor Carlindo Antônio Fausto, professor na Unilab. Nesta segunda parte da nossa conversa, o professor Fausto fala da sua produção literária e acadêmica, sua luta contra o racismo e do projeto da Unilab. Alô Malês pretende ter periodicidade semanal. Você pode encontrar mais informação sobre o nosso trabalho no site vozesdaunilab.unilab.edu.br ou seguindo a comunidade Vozes da Unilab no Facebook. Alô Malês, ouça a sua voz. Bom dia, professor. Bom dia. Gostaríamos que nos falasse sobre quem é você. Eu sou Fausto Antônio, ou Carlindo Fausto Antônio, nome de registro. Sou professor da Unilab e sou escritor e também militante da luta antirracismo. E como escritor eu sou romancista, contista, poeta e dramaturgo. Para quem quiser conhecer mais o Fausto, remete já para o primeiro episódio do nosso podcast, né? Alô Malês, Alô Unilab. Vocês vão conhecer um pouco da trajetória inicial do Fausto. Nesse episódio aqui a gente vai falar mais sobre o trabalho contemporâneo do Fausto, o que ele está fazendo ultimamente. E aí entra um livro que é uma dupla, né? Que é O Reino da Carapinha e Memórias dos Meus Carvoeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho então, inicialmente, sobre esses livros, Fausto. Então esses livros, eles consagram, eu diria assim, o meu trabalho ao longo desses 31 anos. Eu escrevo há 31 anos, escrevo antes, né, até da primeira publicação, mas eu estou considerando como um período efetivo esse período no qual há o lançamento do meu primeiro livro, que é o Fala de Pedra em Pedra, em 1986. Então eu tenho 31 para 32 anos de produção. E os dois livros aqui, que compõem esse livro duplo, 2 em 1, eles são muito representativos desse momento da minha produção. Então eu tenho Memórias dos Meus Carvoeiros, que é um romance de memórias e que tem uma relação muito estreita com a trajetória da minha família, de carvoeiros. Eu gostei muito do título e gostei muito de ter feito esse livro, porque os meus livros anteriores, eles não são tão fáceis para relação com os leitores e leitoras. E no Reino da Carapinha e Memórias dos Meus Carvoeiros, eles são livros mais fáceis. Até as capas são mais fáceis, eles vendem com muito mais facilidade e há também as leituras mais fáceis. Então, na Memórias dos Meus Carvoeiros, eu ingresso contando as memórias da minha família, de negros e negras carvoeiros, e há também um romance de um jovem, de 2 adolescentes no transcurso da narrativa, que é um lugar também muito importante, porque muito raramente nós temos personagens negros e negras vivendo essas histórias de amor, de romance, e de maneira muito positiva, porque não é esse universo apenas do sexo ou de romance nesse sentido tradicional. É um romance bastante maduro, diria, do ponto de vista existencial. Então são 2 jovens que gostam e lidam bem com essa construção também da negrura e de relação com o signo negro e de relação também com a cultura negra, com o trajeto de ser negro no Brasil. Então a trajetória das Memórias dos Meus Carvoeiros passa por esse aspecto, né, de memórias, e ao mesmo tempo é um texto que traz as discussões que estão presentes até hoje na sociedade brasileira e nas vivências de negros e negras, né, no espaço de baile, nos momentos de alisamento do cabelo, ou na superação desse estágio de alisamento dos cabelos, a questão também da violência, né, violência policial, da violência do racismo, mas tudo de maneira literária. Então é um texto que
conta todas essas questões e, ao mesmo tempo, constrói personagens negros com história e com profundidade. O título tem algum significado? Então, Memória dos Meus Carvoeiros é por isso, porque é a memória dos meus carvoeiros, que são os meus antepassados, meus avós maternos, e toda a minha parte materna tem relação com a produção de carvão. Minha mãe foi carvoeira, a mãe da minha mãe, o meu avô, e todos carvoeiros. Eles trabalhavam numa região ali de Descalvado, no interior de São Paulo, como carvoeiros. Então eles começaram a vida, minha mãe, desde menininha, 7, 8 anos, trabalhando, fazendo carvão. Meu tio Ernesto também. Então é a trajetória da minha família. De carvoeiros que migraram daí de Descalvado, de Porto Ferreira, daquela região do estado de São Paulo, para São Paulo, a capital, e para a cidade de Campinas. A minha família ficou em Campinas, mas o conjunto da família, do meu pai e da minha mãe, todos migraram para a cidade de São Paulo. Então o livro aqui é essa trajetória de memórias, mas tudo feito com a literatura e com uma prosa que é uma prosa poética e, ao mesmo tempo, uma prosa que usa muito o fluxo de consciência. Não é uma narrativa linear, né? Eu começo falando do episódio da morte da minha avó, mas nada está numa ordem cronológica rigorosamente, porque a minha irmã, que eu falo também da morte dela no texto, ela faleceu antes da minha avó, mas há uma inversão aqui. Eu começo com a narrativa da morte da minha avó. Então, e o texto ele vai passar pelos sistemas que são caros na minha produção, que é a valorização do signo negro e essa busca, né, para construir personagens negros com história, em relação com a temática negra, com um ponto de vista negro e uma recepção negra. Recepção negra no sentido da empatia. Então ele busca um leitor negro e não negro, mas que possa o quê? Ser empatizado, possa ficar no lugar desses personagens, de viver essas questões todas, que é o ideal, né? Então, Memória dos Meus Carvoeiros, ele é um texto que inaugura esse meu trabalho mais, digamos, voltado para a inclusão de personagens negros com história. Porque antes disso, no Exumos, Vaníssima Senhora e Descalvados, eu dou um tratamento especial para a cosmogonia negro-africana. E o Exumos, o que é? Uma entidade, é um ser construído a partir de Exu e que significa esse processo de nascimento, vida e morte, de devoração que existe, né? Existe uma coisa de devoração no universo e o Exumos é isso, é a vida se alimentando da morte. Agora aqui na Memória dos Meus Carvoeiros já é uma narrativa com personagens e tal, e os personagens são do meu circuito de existencial. Meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, amigos, o seu Raul Barbeiro e todo esse trânsito do Jardim Proença, das relações de vida mesmo, de cotidiano. E a contraparte aqui do Memória dos Meus Carvoeiros é no Reino da Carapinha. Então, o Reino da Carapinha, o que é? É um texto infanto-juvenil, e que inicialmente ele busca um diálogo com a obra do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato produziu o que? O Reino das Águas Claras. E no Reino da Carapinha é o Reino das Águas Escuras. E o Reino da Carapinha, que é uma referência ao próprio Brasil. Então eu estou considerando, como outras pessoas consideram e sabem também, que o Brasil é um país que vive um processo de embranquecimento do ponto de vista das ideias, mas de enegrecimento do ponto de vista físico. Então eu estou apostando nisso, que o Brasil é o próprio Reino da Carapinha. E será no futuro cada vez mais o Reino da Carapinha. O texto ele é infanto-juvenil, digamos assim, mas feito para adultos gostarem da leitura e produzirem depois a leitura com as crianças, com aqueles que são mais jovens. Os personagens, a Dona Doca é uma senhora, uma avó, uma matriarca negra. Há outras matriarcas no texto e há crianças também, vivendo essas duas narrativas. A primeira é no Reino da Carapinha e a segunda a Árvore de Palavras. Então são duas narrativas e elas valorizam muito o
o sistema cultural negro brasileiro ou negro africano. Então as palavras são recolhidas desse universo. As palavras mágicas como Agadá, Aratã, Baobá, que é uma palavra mágica para abrir os espaços, para transportar as pessoas de um plano para o outro, são palavras retiradas da cultura negro-brasileira. E há também a inclusão de palavras mágicas já trabalhadas por escolas de samba, como o bumbum, praticumbum, brucurundum. É uma palavra que funcionou aí como título de um samba enredo de uma escola de samba do Rio de Janeiro. E há também as pessoas desse universo de escola de samba, como a tia Surica, a vovó Doca. Então é a valorização de brasileiros e de brasileiras que compõem a nossa sociedade e que são negros e negras também. E busca esse leitor e essa leitura empatizados, né, com esse mundo. Pessoas que, num determinado momento da leitura, possam ficar no lugar da vovó Doca, ficar no lugar das crianças vivendo aquelas aventuras. E o objetivo é construir um diálogo com a obra do Monteiro Lobato, que não adianta só falar mal do Monteiro Lobato, né? Ou de denunciar que Monteiro Lobato é uma obra da produção do racismo. É preciso também construir personagens mostrando essa outra possibilidade. Então, no Reino da Carapinha cumpre esse papel. E Memória dos Meus Carvoeiros também. E eu aposto bastante nesses livros para ampliar o meu universo de leitores e de leituras, né? Eu tenho uma boa acolhida até da crítica especializada, muitos trabalhos a respeito da minha produção literária, mas eu preciso ampliar o público leitor mesmo, chegar nas leitoras, nos leitores com mais força. E eu acho que esses livros eles possibilitam isso. E eu tenho uma produção teatral também esse ano. Agora eu vou publicar um texto que foi encenado em Campinas, que é o Arthur Bispo do Rosário. Será publicado aqui, eu espero, pela Universidade Federal da Bahia. E há também uma edição de 3 peças, Patuá de Palavras, o próprio Arthur Bispo do Rosário e Rutília e Estamira. Estas 3 peças sairão numa edição no Rio de Janeiro, numa editora chamada Malês. Então tá, mas eu tenho ainda textos inéditos, tem uma tragédia inédita de Que Valem os Portões, e tem um texto que eu dediquei para a cidade de Assomada, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, que também é um texto inédito. Então minha produção está saindo da gaveta, a teatral. Então, essas produções antigas, elas compõem esse panorama, né? Eu tenho 20 anos de poesia, que é um livro que foi publicado em 2006, quando eu completei 20 anos de produção literária. E agora, completando 31 anos, esse aqui é de 2006. 20 anos de prosa e o texto de abertura é da Nelly Novaes Coelho, falando do meu trabalho. E tem 20 anos de poesia e 20 anos de prosa, reunindo uma parte da minha prosa feita até 2006. E eu tenho outros textos publicados na série Cadernos Negros. Então tenho vários contos, eu participei de 15 edições da série Cadernos Negros, e eu tenho feito publicações regulares na série Cadernos Negros, que é um lugar importante também no meu trabalho. Pode nos falar sobre o curso da Pedagogia do Malês? O curso de Pedagogia dos Malês, ele é produto do curso de Pedagogia feito inicialmente lá para o Ceará, para a Redenção. E aqui ele foi repensado também, retrabalhado, mas a estrutura ela foi produzida lá em Redenção. É um curso que tem uma perspectiva afrocentrada, ou da pedagogia da professora Sandra Petit, ou é um curso voltado para a construção de um currículo que considere negros e negras, a África, a diáspora também. Então, ele é um curso que tem algumas inovações. Uma delas é a presença dos fundamentos filosóficos e práticos do samba e fundamentos filosóficos e práticos da capoeira. E também há uma disciplina das manifestações culturais dos lugares. Então, são inovações. Mas todo o
o curso de pedagogia tem essa perspectiva de revelar uma outra ordem de discussão com relação a ingresso de negros do ponto de vista curricular. Então, uma novidade para a Unilab, e mesmo considerando que os outros cursos também, os outros cursos enfrentaram também esse debate, o curso de pedagogia, digamos, acho que foi meio que pioneiro nessa radicalização para a inserção aí da África e da diáspora de maneira mais firme mesmo no projeto curricular. Eu acho que a gente podia comentar um pouquinho sobre o seu trabalho mais acadêmico, assim, os ensaios que você está fazendo, pensando na epistemologia, questão pedagógica, que complementa, de certa forma, o trabalho literário, não é? Isso, então, a minha preocupação com esses textos é de enveredar por esse debate da construção de curricular. Então, tenho feito esse debate meio que encruzilhado com as discussões também da literatura negro-brasileira e da filosofia da ancestralidade como filosofia africana. Então, essas discussões elas estão, de uma certa forma, interligadas. E o meu trabalho mais, digamos, central é exatamente nessa perspectiva, de revelar esse objeto da filosofia africana. E eu tenho defendido isso, que a filosofia africana, como filosofia da ancestralidade, o objeto dela é esse sistema cultural, negro-brasileiro e negro-africano. E tenho buscado meios para discutir a natureza desse sistema cultural e também os princípios que são estruturantes desse sistema para, de uma certa forma, ordenar um pouco essa perspectiva de uma metodologia e também de um arranjo que possibilite, que revele esse universo. Então, é uma questão que eu tenho feito com bastante gosto e a minha relação com a filosofia ela está muito ligada à minha produção literária, porque eu descobri pela minha própria produção, por um caminho meio que não linear, que eu sempre lidei com esse sistema cultural no meu trabalho literário. E eu acabei descobrindo que eu sou um escritor, um dramaturgo, um poeta, filósofo desse sistema cultural. Como eu sempre usei esse sistema cultural, e ele sempre foi o objeto do meu trabalho. E eu até passei a entender porque muitas pessoas não entendiam inicialmente o meu trabalho, porque ele nasceu com essa perspectiva. Quem vai lá para o texto Exumos, as pessoas estão acostumadas o quê? Alguém falar de Exu, descrever Exu, e ali eu não faço isso. Exu é uma linguagem no meu texto, por essa relação mesmo. Então, um debate que eu tenho feito é da cultura negra de ressonância e de projeção. No meu trabalho, a cultura negra presente é essa de ressonância. Ela não é projeção, não é só a aparência de Exu ou falar de Exu. Entra como linguagem, como filosofia mesmo, como objeto da filosofia. Então é isso que eu tenho trabalhado a partir desse caminho. Acho que a literatura foi minha porta de entrada para lidar com essa questão da filosofia, da ancestralidade como filosofia africana. E eu fiz um texto agora para discutir teatro, enveredando por esses mesmos caminhos e buscando condições de trazer esse sistema cultural para a formação de atores e de atrizes também. Eu tenho a pretensão de construir um método para apresentar para atores e atrizes, e um método no qual eles possam balizar a formação e a encenação também, considerando o sistema cultural e dando um salto da cultura negra de projeção, que é essa visão mais superficial, né? Que você leva para o palco às vezes uma roda de capoeira achando que isso resolve. Na minha perspectiva, não resolve. A capoeira tem que entrar com uma linguagem, como algo mais elaborado, o samba também. Então é preciso fazer um debate por dentro também, e que não é muito aceito, que as pessoas ficam acostumadas às vezes na reprodução da cultura negra de projeção, que é mais fácil. É um debate que está aberto, que eu também não tenho a palavra nem do meio e nem muito menos do final. Assim, a gente podia falar que o seu trabalho é dirigido, de certa forma, por Exu de duas faces. Assim. Isso.
é um trabalho exusístico mesmo, e de encruzilhada. Ele traz essa questão de Exu permanentemente. Até na palavra exumos, é isso, que é uma palavra inventada. Ela não existe, né? Ela não é exumação, não é só Exu, ela é uma palavra que não existe. Ela só existe a partir do romance, e uma hora ela vai entrar no dicionário, eu espero, a partir dessa uma nova construção, né? É um verbete que demanda uma compreensão dessa cosmogonia, né? Então ele é a própria presença de Exu mesmo. É uma coisa indefinida. É uma visão exusística da vida que eu tenho, por natureza talvez, e por lidar com por gostar da encruzilhada, né, como um lugar importante para a produção. Recentemente teve uma polêmica daqui na cidade de São Francisco do Conde, a comunidade de Unilab sobre a Nega Maluca. Então, o problema todo é o racismo. A questão central é essa, o racismo e também o machismo. Então, a produção da Nega Maluca, a exemplo do Blackface e do Pelourinho, é uma produção feita por brancos e brancas racistas para mutilar negros e negras. E aqui em São Francisco do Conde, essa produção, essa peça, que é uma peça, não é uma pessoa, ela foi transformada numa pessoa. Eles construíram uma narrativa, construíram também uma historiografia local e produziram também, porque é uma verdade isso, o endereço dessa pessoa, o RG de uma pessoa para encarnar a Nega Maluca, que é uma novidade, né? A cidade construiu o mito fundacional da Nega Maluca. Então tudo isso foi trabalhado aqui na cidade ao longo desse período para construir o mito fundacional e ao mesmo tempo para dar vida própria para a Nega Maluca. Ela passou a ser encarnada por uma pessoa da cidade e ela deixa nessa condição, o que é perigoso, de ser essa peça construída por brancos e brancas para a mutilação de negros. E a cidade passa de maneira ingênua, né, e com o apoio do poder público municipal, com uma produção de material pedagógico, a lidar com a manifestação da peça racista e machista Nega Maluca como algo produzido por negros e negras, especialmente por um sujeito, uma pessoa aqui da cidade de São Francisco do Conde, o que é uma distorção, né, o que é uma inversão perigosa e que leva a cidade a reproduzir o racismo. Então a cidade de São Francisco do Conde, ela reproduz hoje o racismo, e a reprodução do racismo aqui, ela chegou numa esfera tão, digamos, sofisticada, que ela passa a ser uma reprodução institucional, porque a Secretaria Municipal de Educação valida num documento pedagógico a Nega Maluca como um instrumento para a aplicação da Lei 10.639 de 2003. Quer é um crime, né? A educação, que deveria mobilizar recursos para cuidar das crianças, ensinar, ela está mutilando as cabeças, a corporeidade dessas crianças com a peça racista e machista Nega Maluca. E apresentando essa peça como se fosse uma produção de negros e negras. É uma inversão perigosa. É como negros e negras assumirem que eles produziram o Pelourinho, ou que negros e negras produziram o Blackface. Nós não produzimos. Essa é uma produção do racismo. Nós podemos reproduzir essas peças, mas na medida em que o negro reproduz o racismo, ele alimenta o próprio racismo. Ele não é beneficiado. Então, a pessoa que usa a peça Nega Maluca na cidade de São Francisco do Conde, ela reproduz o racismo, mas antes dela reproduzir o racismo, ela mutila o próprio corpo, mutila a sua emoção, a sua consciência, a sua identidade, e só no segundo momento que ela vai mutilar a consciência, o emocional, o psicológico, o físico do coletivo negro. É diferente quando um branco usa a peça Nega Maluca, porque ele usa numa posição vitoriana, né? De quem está no comando, de quem está discriminando.
E depois que ele tira a peça Nega Maluca, ele não precisa entrar em depressão. E não entra em depressão, porque ele está mutilando o outro apenas. Ele não está mutilando o próprio corpo. Agora, o sujeito que usa essa peça na cidade, nós tivemos contato com essa realidade na audiência pública, ele mutila o próprio corpo, mutila sua própria consciência, seu próprio estado de humanidade. E ele deprime o ambiente também. O ambiente fica depressivo com a presença dessa peça, porque ela é mutiladora de negros e negras. Então, o que nós vivemos no momento é esse dilema de uma peça que é de reprodução, que é a produção do racismo, e que está sendo usada aqui para a reprodução do racismo e por negros e negras, e com o aval explícito do poder executivo e legislativo. Então nós vivemos essa situação que será superada com as representações que estão sendo encaminhadas para o Ministério Público e para a CEPROME e também para a Ouvidoria do Estado da Bahia. Então essas representações estão prontas, daqui a alguns dias elas estarão nas mesas aí da promotora Lívia Santana e da ouvidora do Estado Vilma Reis, para as medidas, que são medidas mesmo de combate ao racismo institucional e estrutural. Mas toda a polêmica foi gerada por essa necessidade da cidade de alimentar a construção da Nega Maluca como produto de um morador da cidade. Mas isso aí não bate com a história da Nega Maluca, que se confunde com o carnaval de rua no Brasil. A manifestação é secular e ela não foi feita por negros e negras. Nós não podemos aceitar essa inversão. E qual é o papel do intelectual nesse processo? Então, o nosso papel é exatamente apresentar do ponto de vista teórico o significado da Nega Maluca e dessas peças para efetivação do racismo estrutural. O racismo estrutural ele só existe porque há uma linguagem que o veicula. E a Nega Maluca é uma linguagem para a veiculação do racismo. Então, aqui em São Francisco do Conde, nós não precisamos de feitores e de feitoras. A própria comunidade negra ela reproduz o racismo. Então, é preciso romper com isso. Então, o papel da universidade, o papel dos intelectuais que estão na universidade, dos intelectuais negros, é assumir mesmo esse papel de intelectual orgânico. Sem nenhum medo, porque as pessoas falam, tem que ouvir a comunidade, tem que ter escuta. Nós temos escuta, né? Só que é preciso também se contrapor ao racismo. E quando ele é institucional, quando ele é feito pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, pelos discursos do prefeito, pelos discursos dos secretários, pelos discursos e ações do legislativo, ele precisa de ser combatido como racismo estrutural, institucional. É o caso da manifestação da Nega Maluca aqui. Passou a ser uma peça do racismo institucional e estrutural. Então ela precisa de ser combatida, porque ela não é mobilizada, a Nega Maluca, apenas pelas instâncias de São Francisco do Conde. A Nega Maluca ela atende uma necessidade estrutural do racismo existente no Brasil. Por isso que ela deve ser combatida em São Francisco do Conde. Há uma diferença entre o racismo institucional e o racismo estrutural? O racismo estrutural e institucional, eles se alimentam. O que significa o racismo estrutural? O racismo estrutural ele está ligado ao controle do sistema financeiro, sistema econômico, sistema parlamentar, sistema jurídico e o sistema de comunicação e também os sistemas de repressão. Então, todos esses sistemas no Brasil, eles têm, na sua maioria absoluta, fora o sistema de repressão, uma presença quase que de uma casta branca. O sistema parlamentar no Brasil só tem brancos e brancas, 4% de negros, não há índios e índias. O sistema judiciário é uma casta de homens brancos no Brasil. O sistema financeiro é comandado só por brancos. O sistema econômico também, só por brancos e brancas. O sistema militar e de repressão, ele tem negros em profusão e pobres na base, mas tem orientação racista e fascista.
Então, eles estão a serviço também dessa estrutura. O sistema comunicacional, especialmente sistemas televisivos, são constituídos também, na sua maioria, por brancos e brancas. Então, o estrutural diz respeito a essas instâncias. E o institucional, ele diz respeito a essas instâncias, mas ele se materializa também em governos, além de se alojar também no Estado. Então, quando nós falamos do racismo institucional, é aquele que está em todas as instâncias, nas empresas privadas, nas empresas públicas, nas redes de ensino, nas lógicas desenvolvidas pelo sistema legislativo, pelo sistema executivo. Mas o estrutural e o institucional, eles dialogam. E, às vezes, nós não temos com tanta precisão assim a delimitação de onde começa o racismo estrutural e o institucional. Eu diria que eles estão encruzilhados, o institucional e o estrutural no Brasil. Quando você falou no começo da entrevista sobre o reino da Carapinha, ficou claro que é uma dimensão utópica no reino da Carapinha. Como você vê a utopia que você quer que aconteça no Brasil? Então, essa utopia, ela tem uma base material, né? Quer dizer, a utopia, ela está o quê? No plano das ideias, né? No plano de ter uma população negra que viva bem com essa condição de população negra e mestiça que nós somos. Nós temos um grande contingente de negros e negras que compõem esse campo, e temos um grande contingente de mestiçagens. Então, é essa dimensão da utopia. A utopia é como viver bem com essa nossa condição de não europeus, no plano das ideias, da fabulação. Porque no plano físico, nós estamos prontos, digamos assim, né? Nós somos essa nação de negros e negras em profusão. A questão toda é que no plano do imaginário é preciso estabelecer essa utopia para contribuir com a construção de uma outra lógica do ponto de vista do pensamento, né, da construção das narrativas, da fabulação. Então, esse plano da fabulação, ele é extremamente branco e ele diminui as possibilidades da realização da base material da sociedade, que é dada pelo enegrecimento físico. Então, é preciso novas fabulações, novas utopias para reconduzir essa base de enegrecimento que há na sociedade brasileira para o enegrecimento no plano da fabulação, né? No plano de concepção de mundo e de construção de uma outra ordem para viver. Imagina São Francisco do Conde, 98% da cidade, e eles fizeram até manifesto, ato pró-nega maluca. Imagina o que significa isso. 98% da cidade negra. Negra. 98% da cidade é negra, só que isso não significa nada, porque somos negros e negras, mas com as cabeças branqueadas, esvaziados. E aqui nós temos o quê? Academia de Letras, que deveriam ser os seus membros da Livres Pensadores, apoiando essa perspectiva. Nós tivemos lá na audiência pessoas ligadas à maçonaria, defendendo essas posições conservadoras, que são também livres pensadores, que têm responsabilidade com a construção de uma outra consciência. Tivemos também a presença de pessoas de candomblé, mãe pequena de candomblé, dando apoio para a manifestação da nega maluca na cidade, candomblés dando apoio, pai de santo, mãe de santo. São questões sérias, né, que mostram o tanto que o racismo está introjetado e o tanto que o racismo determina, né, as opiniões no Brasil. E o medo também. Uma coisa que é muito importante com relação à nega maluca, o discurso de medo construído, né, para as pessoas que estão na contraposição, na contramão, e que resolvem discutir abertamente essas coisas. E alguns acham que a polêmica toda está na nega maluca. Não, a polêmica toda e o vespeiro todo está na discussão do racismo. É o racismo que é a questão central. A nega maluca é só uma peça do racismo, e que aqui foi transformada em algo positivo e algo que pode ser utilizado no sistema público de ensino
para a aplicação da Lei 10.639, que é uma questão gravíssima e que precisa ser combatida, que é crime, né? É o racismo mesmo, é a pessoa, em escolas públicas, demanda mesmo a ação do Ministério Público. Tem um evento que você passou por situação do racismo direto? Eu passo todos os dias. Quando eu ligo a televisão, eu estou em contato com o racismo no Brasil. Quando eu assisto ao jornal aqui da Bahia, que só tem brancos, quando eu sou abordado pela polícia, quando os negros e negras são abordados pela polícia, eu sofro sempre. Quer dizer, sofro, eu digo, como impacto, né? Não que eu estou sofrendo, porque eu sou um lutador e não tenho, na minha perspectiva de vida, essa ideia de sofrimento nesse sentido, né? Eu falo que eu sou impactado pelo racismo, porque ele toca no meu corpo, na minha consciência, na minha sensibilidade, ele me afeta profundamente. E me afeta profundamente do ponto de vista do meu trabalho. Um escritor branco no Brasil, uma escritora branca com a produção que eu tenho, teria um outro tratamento na sociedade brasileira. Então tudo que eu faço vai ser assim, difícil, porque o racismo ele vai empurrando os negros e negras para esse suicídio mesmo, para esse emparedamento. Então as condições são muito diversas, muito perversas. E eu não tenho dúvida disso. Se fosse branco, eu receberia outro tratamento. Na minha cidade eu receberia outro tratamento, em Campinas. Seria convidado para fazer as coisas, convidado para ocupar lugares de poder, como são os escritores brancos e brancas brasileiros, para ir para as representações internacionais, para fazer, mas não acontece para a gente. Então o racismo é exatamente esse abandono a que nós estamos submetidos. E também a desvalorização da nossa produção. Nossa produção é desvalorizada. Só depois da morte, talvez, é que vem esse reconhecimento como objeto. Mas no transcurso da vida é a reprodução daquilo que viveu Cruz e Souza, Lima Barreto, né? Do emparedamento mesmo. Eu queria que a gente já está chegando no final da nossa conversa em 2 momentos, né? Eu queria que o Fausto deixasse então a mensagem final dessa conversa para os nossos ouvintes. Sobre a Unilab. O que você diria a outras pessoas sobre a Unilab? O que eu falaria é isso, que é importante a Unilab. A Unilab hoje ela não pode ficar refém de São Francisco do Conde. Essa que é a questão central para a Unilab. Além da manutenção do projeto, a Unilab não pode ficar subordinada a uma prefeitura. Eu não falo que a prefeitura de São Francisco do Conde não tem feito tanto pela Unilab, faz muito menos do que poderia. Eu falo que não pode ficar subordinada do ponto de vista do seu trabalho central, que é a produção de conhecimento, que é a sistematização de conhecimento, né? Produção intelectual. Não tem que ficar com cuidados para discutir questões que são importantes e que vão tirar a cidade de São Francisco do Conde do século XVIII, que é uma cidade que está amarrada no século XVIII, em muitas questões, com o barulho que existe na cidade, falta de respeito ao outro, à outra, com o depósito de lixo nas ruas, nas festas, com o descaso que há com os animais, com crianças, o descaso que há com negros e negras, na reprodução aí do racismo e do machismo com a peça Nega Maluca. Então a Unilab ela não pode ficar subordinada a São Francisco do Conde. A Unilab tem que ser Unilab aqui para seguir a sua trajetória e construir também a expansão para outras cidades do Recôncavo. Então a questão central é essa. E depois no futuro avaliar até o que é preciso ficar da Unilab São Francisco do Conde. E eu sou favorável à expansão da Unilab e até, se for preciso, que a Unilab siga a vida dela para um outro município, que não seja tão hostil. Que possa considerar o que significa ter uma universidade internacional, que ter uma universidade na cidade. Para a gente não ficar ouvindo aqui que nós temos que pisar devagar, que quem está na Unilab é forasteiro. Não, nós não somos forasteiros, não. Nós somos brasileiros e vamos opinar em tudo aqui em São Francisco do Conde. Vamos discutir tudo, porque é o papel da universidade.
A universidade não pode ser governada por prefeitos. Para terminar, qual convite faria para quem não está ainda na Unilab? Talvez. Eu acho que é importante as pessoas passarem e ingressarem na Unilab. Eu acho que é importante esse primeiro contato, né, com o projeto da Unilab, com o significado dessa universidade que tem em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, o Brasil, Portugal também, né, do ponto de vista pelo menos documental, e uma universidade voltada para a interiorização e para a diáspora também, e para a valorização da África na produção de conhecimento. E de negros e negras também. Então eu acho muito importante isso. Você rompe com um vazio que existe na produção de conhecimento no Brasil. Eu acho que eu, se fosse jovem hoje, eu gostaria de estudar numa universidade como a Unilab. Só para a gente, eu acho que o pessoal vai perguntar para a gente como que a gente consegue adquirir o Reino da Carapinha, os seus livros, se você deixar um contato com o pessoal. Então, quem estiver em Salvador pode passar pela Catuca. A Catuca é uma livraria e também um espaço de africanidades lá no Pelourinho. Então é fácil, a Catuca é super tranquilo. Fica próximo ali do elevador, mais ou menos, uma praça ali, logo no começo do Pelourinho. Catuca. Então ali, e na Unilab também. Aqui na Unilab nós temos, eu vou deixar ali com as meninas que trabalham com as vendas, que trabalham vendendo produtos alimentícios, vou deixar alguns livros ali, com a Natália e com a Sábado. O seu e-mail para o pessoal? Então, quem quiser contato é fausto_escritor@unilab.edu.br. Então é fácil chegar até o meu trabalho. E no Reino da Carapinha, Memória dos Meus Carvoeiros, eu tenho aqui exemplares e tenho também dos livros 20 anos de prosa e 20 anos de poesia. Eu fico à disposição. Quem quiser adquirir o livro, será um prazer. Obrigado. Obrigado. O poema Varado Corpo Negro, de Fausto Antônio. Ambígua, a boca no sexo tem línguas que concedem as mesmas trocas. Aguça Greta, despe e raspa com a verga endurecida a enegrecida e revoada carapinha. No varado corpo negro o sangue voa. Só de lamber, a boca se abre e furta com gula a outra boca negra. Boca sagrada, o ânus frufrulha, lábio profundo se esgarça o rego, e para prender o falo de sua melodia, o visgo devolve o olhar cínico e entrega a concha escura de sal, de urina, e abre com espuma, unha, voz e urra. Fragmento do poema Vaníssima Senhora. Sobre o silêncio, éguas de lágrimas, olhos gordurosos e línguas enganadoras, pelas crinas desceram atraídas. Pisam pedras, alongam sempre e eternamente suas bocas. Em sal que a água, roucas descidas, sabem que não é noite, sabem que não é dia, e pedem a palavra para não serem confundidas com mais e mais cavalos. Um tisnado espirra, rói, outros batem asas, cristas, cascos e formam círculos de cânticos. Patas sobre patas ardem, vergam as crinas, em brasa que a fome, cascos contra cascos, pendem, descem rinchos, e 1000 vezes sobem à noite. Porém de sua boca, por fim, muito ocultamente, sabem que não é noite, sabem que não é dia. E da imagem contemplada sobem vozes roucas do ar, asas fumegantes, veludosas, brasas, águas e nuvens sem vozes. Face atrás da face, suntuoso lodaçal, berço útero, lá está o nada, o intangível, irrompe, no hálito cuja voz repousa, abismos, uma garganta, a linguagem dela mesma, a proporção que a voz recua, a noite e o dia que esconde entre os cabelos. Todavia, uma concha cobre o poema e respinga ungida no gargalho, cujas mãos atadas ancoraram garrafas claras, escuras, mas, além da ilusão, no interior dos olhos brancos, num profundo, esvai-se o tempo. No seu bico imenso,
espessas noites, na mesma face, em reveses tão agudos, há as crinas, os mares, as plantas e os cabelos dormem. Nas noites furam o véu e o laço branco é como o dia. O fruto proibido pode pelo medo, como o fruto pelo não. O fruto proibido pode pelo sim, como o fruto pelo meio. O fruto proibido pode pelo não, como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso apelo decidido. O fruto proibido, pelo aviso, dele é sim pelo corpo e não pelo outro fruto proibido pelo medo. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido. O fruto proibido pelo medo é o próprio medo. A boca proibida pela boca é a própria boca. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido. O sexo proibido pelo sexo é o próprio sexo, réplica da própria réplica. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido. O sexo proibido pelo sexo é o próprio sexo, réplica da própria réplica. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido. A réplica Eva é a própria réplica Adão, do mesmo sexo, mito do próprio mito, proibido, como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido. O mito Eva é o próprio mito Adão, o fim e o próprio sim, fruto proibido do próprio fruto, como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido.